Livro de Jonas, irmãos, nós vamos abrir no capítulo 1, verso 17. E vamos ler até o verso 10 do capítulo 2, mas nós não vamos expor toda essa sessão. A leitura é toda, mas a sessão é apenas 17 do capítulo 1 até o verso 1 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor bendito, nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, pelo privilégio de podermos mais uma vez ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus. E nós pedimos que o Senhor se apiede de nós de maneira em que a Tua voz se faça ouvir e o Senhor possa trazer salvação ao nosso coração, restauração à nossa alma, mudança, Senhor Deus, mais profunda no nosso ser, restauração na nossa vida e na nossa casa. Que o Senhor seja exaltado no nosso meio. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O capítulo que se encerra do livro de Jonas, o capítulo 1, ele tem uma declaração distinta da que se ouviu até aqui, porque ele vai literalmente mostrar Deus agora tratando diretamente com Jonas. Deus tratou com os marinheiros por meio da sua providência, levando ao conhecimento dos marinheiros o poder do Evangelho, sem que Jonas intentasse isso. Mas Deus agora se volta para tratar com Jonas diretamente. Deus vai lidar com ele. E nesse contexto em que Deus está tratando com Jonas, irmãos, algumas questões são levantadas aqui e nós precisamos entender quando analisamos esse texto. Primeiro, você para pensar como que um homem que resolve fugir da presença de Deus e foge da presença de Deus, o significado disso é claro, não é? Ele foge de fazer a vontade de Deus, de cumprir as obrigações dadas por Deus, que era pregar a palavra dele a uma nação estrangeira. E dentre as obrigações que Deus deu ao seu povo, orar é uma delas. Orar é uma delas. Pregar a palavra é uma delas. Ensinar, instruir as pessoas é uma delas. Então, são muitas as maneiras como Deus nos ensina a fazer aquilo que Ele ordenou na sua palavra. E as nossas obrigações como crentes são muitas. Nós somos chamados a adorar a Deus no dia do Senhor, nós somos chamados a participar da mesa do Senhor,
nós somos chamados a orar, a ler as Escrituras, nós somos chamados diariamente às nossas obrigações. Quando nós saímos da presença de Deus, quando nós fugimos da presença de Deus, nós fugimos das nossas obrigações. Sair da presença de Deus, irmãos, ninguém foge da presença de Deus para orar mais, ninguém foge da presença de Deus para ler mais a Bíblia, para cultuar melhor, ou para pregar com mais fidelidade. Não, ninguém foge da presença de Deus para ser mais fiel a Deus. E Jonas fugiu da presença de Deus. E ele, então, não imagine que ele vai ser um homem de oração, porque ele não queria pregar a palavra de Deus. Nosso coração, normalmente, irmãos, você pode ter certeza disso. Você sabe por que você tem dificuldade de vir à igreja no dia do Senhor? Você sabe por que você se ausenta tanto do culto público? Não é porque você, de alguma maneira, está buscando dizer que ama mais ao Senhor. Exatamente o contrário. Você está dizendo, eu quero fugir da presença de Deus. E uma das maiores declarações, talvez a maior de todas as declarações que nós podemos imaginar nessa vida, é que nós estamos longe do Senhor, é a ausência das nossas obrigações no dia do Senhor. No dia do Senhor. O pastor e o presbítero e os presbíteros da igreja não podem pensar que um crente que se ausenta do culto é porque tem algum problema mínimo acontecendo com ele. Uma vez, 2 vezes, mas uma prática de não vir à casa do Senhor é uma declaração direta que ele está fugindo de Deus. Que ele está fugindo de Deus. E você liga para o irmão e ele diz, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, é por causa disso, é por causa daquilo, e sempre tem uma desculpa. Pode até ter, como a de Jonas. Eu não queria pregar para esse povo, mas sempre tem uma desculpa. Mas não pense que é aceitável a sua desculpa, porque no fundo você está dizendo que está fugindo da presença de Deus. Você não quer estar na presença de Deus. O que significa não estar na presença de Deus, então? Significa não fazer o que Ele manda, logo é fazer o que o seu coração deseja. O Senhor me mandou para Nínive. Eu vou para o caminho oposto, eu vou para Tarsis. Mas o mais impressionante no texto é que antes de Jonas pregar, preste atenção nisso, você vai ver o próprio livro de Jonas, acompanhe comigo, por favor. No capítulo 2, no capítulo 3 começa assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Você entende? A segunda vez, o autor próprio descreve, houve um segundo chamado para ele, não diferente daquele, o mesmo daquele. Veio a segunda vez, mas antes dele falar a segunda vez com Jonas, e antes de Deus dizer agora vai, ele traz Jonas para perto dele, e Jonas, no capítulo 2, verso 1, então diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Se ele foge da pregação, ele foge da oração, ele foge da devoção. E quando Deus o faz e o coloca de joelhos, no estado de humilhação, para que ele ore. E como diz Charles Spurgeon,
uma oração diferente de todas as que você já ouviu. O que ele faz aqui é render graças ao Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Porque eu sei que tu és misericordioso. E é interessante que é assim que a oração termina. No versículo 8 ele diz: os que se entregam à idolatria vão, abandonam aqueles que lhes é misericordioso. No fundo, o que você está vendo aqui não é o profeta Jonas cheio de misericórdia. O que você está vendo nesse texto é o poder do grande e glorioso Deus cheio de misericórdia, que chama 2 vezes, que salva aqueles que Jonas nem imaginou salvar, que traz Jonas de volta e o coloca aos seus pés para orar, e o envia novamente a pregar. É um texto que termina e começa diferente. O verso 17 começa assim, do capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe. A leitura desavisada desse texto, deparar, pode até dar imagem, apesar que não é esse o sentido básico da palavra, mas pode dar imagem de alguma coisa acidental. Eu deparei-me. Mas o texto é: deparou o Senhor para um grande peixe. E na realidade o que está sendo dito aqui, irmãos, é: o Senhor preparou. E no texto hebraico, a melhor tradução seria: Deus apontou. Deus escolheu um peixe. Um grande peixe. O Senhor é esse Deus que trouxe diante de uma grande iniquidade dos ninivitas, lembra disso? Jonas, sai da tua terra, levanta-te e vai para a terra de Nínive, porque a maldade deles é grande. E Jonas foge da presença de Deus. E Deus então envia uma grande tempestade, e agora um grande peixe. E quando nós lemos a história do filho pródigo, você lembra? Uma grande fome veio naquela região. Ele move os seus por meio das grandes questões da vida. Uma grande fome. Então ele sai de casa, pega todo o dinheiro e vai viver sua vida. E Deus envia uma grande fome. Ele envia uma grande tempestade. Mas no tempo certo, Ele envia um grande peixe. Nenhuma tempestade acontece fora do tempo. Não há uma folha que caia, um fio de cabelo que caia. Charles Spurgeon, comentando esse texto, diz assim: se você ainda insiste em falar que você tem livre-arbítrio nessa vida, nem os peixes têm. Deus, na eternidade, preparou aquele grande peixe que passava à margem do navio quando Jonas foi lançado fora. O controle da natureza é tão impressionante que o Senhor disse a Pedro: pesca e tira uma moeda, e ele pagou os impostos
com o dinheiro, a moeda que estava dentro de um peixe. Ele não só conhece os movimentos da criação, como ele ordena até mesmo aquilo que está dentro dele, ele ordena. Nem os peixes têm livre-arbítrio, nem os animais. Preste atenção ainda, irmãos. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Se você for no capítulo 4 comigo, mesmo livro de Jonas, por favor, a partir do verso 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Antes, não entrando aqui nos meandros do que Jonas vai falar, não apenas os grandes animais, uma semente, uma planta, um verme, estão todos debaixo do governo de Deus. Quando Herodes não deu glória a Deus, como o livro de Atos descreve, ele cai morto, e os vermes consomem ele imediatamente. O Senhor dos Exércitos. Como é bom saber. E por que Jonas disse àqueles marinheiros: levantem-me e joguem-me ao mar, e vai cessar essa tempestade. Eu sei que eu sou a causa disso tudo, a culpa é minha. Mas ele sabia nos braços de quem ele estava sendo lançado, ele sabia da sua falta, ele sabia da sua culpa, e ele estava pronto para morrer por ela. Mas não pense vocês que não tivesse, que o Senhor não estava tratando com o coração dele. Ele desejava ver a casa de Deus, ele desejava estar presente com o povo de Deus, ele está ali sucumbindo, entenda, irmãos, não significa que ele caiu no mar e imediatamente foi engolido por um grande peixe, não, porque a maneira como ele descreve, parece que ele chegou quase ao fundo. Acompanhe o texto comigo, por favor, no capítulo 2, e preste atenção nas palavras de Jonas. Verso 2: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. A descrição é que ele foi sendo tragado pelo mar. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. A descrição é de alguém que está sendo tragado pelo mar. Verso 6: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, e lá, no desespero, na angústia, ele clamou por socorro. Ele sabia que ele estava sendo lançado não ao mar, mas ele estava sendo lançado nos braços do juiz, como falamos domingo passado. Quando nós rejeitamos ao nosso Deus como mestre, nós seremos trazidos a Ele como réus diante de um juiz. Mas as palavras de Davi ressoam ainda: é melhor, Senhor,
ser disciplinado pelo Senhor do que pelos homens, porque o Senhor é misericordioso. Eu sei nos braços de quem eu estou sendo lançado. E o Senhor provê o livramento certo no momento certo, na hora certa. Quantas vezes, irmãos, nós podemos olhar para trás e, como salmista no Salmo 119, dizer: foi-me bom ter passado por aquela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. Você consegue ver a bondade de Deus no meio da tua tribulação e do teu sofrimento. E você consegue compreender que o mal que está vindo sobre você e a disciplina que Deus te entregou é para o teu próprio bem. Você vai ver como o Senhor misericordioso como as circunstâncias da nossa vida nos ajudam a servir de socorro para aqueles que passarão pela mesma dificuldade no futuro. E nós seremos aquele que é enviado de Deus para socorrer os que sofrem. No tempo certo, o Senhor envia o seu socorro. O texto diz que, no verso 17 ainda, do capítulo 1, que Jonas esteve no fundo desse mar, dentro de um peixe, diz o texto, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E essa figura nos mostra claramente a relação para com Cristo, de onde o nosso Redentor nos ensina tantas verdades gloriosas. Não apenas o tempo certo de socorrer, mas a manifestação da glória do Evangelho nesse ato de socorrer. O nosso Deus é cheio de misericórdia e Ele tem todo o poder para fazer um homem passar 3 dias dentro de um peixe e ser vomitado vivo. Os que são incrédulos quanto a essa verdade, são incrédulos também quanto à própria ressurreição de Cristo, que na sexta foi sepultado e no domingo pela manhã ressuscitou dentre os mortos, claramente mostrando o seu poder, em que a morte não teve domínio sobre ele, e ele não passou pelo processo de putrefação, e o seu corpo não foi degenerado. Somente o poder de Deus. Mas qual é o grande sinal aqui, irmãos? Jonas disse: se vocês me lançarem ao mar, o mar vai se acalmar. O Deus eterno estava irado com o mundo, porque o mundo se apartou dele, o mundo quebrou a sua lei em Adão, e todos foram assim banidos da presença de Deus, como Paulo diz com todas as letras: todos nós carecemos da glória de Deus. E na eternidade, o mar revolto, o pecado dominando toda a raça humana, o filho diz ao pai, depois de perguntado: quem se lançará ao mar para acalmar a ira do Deus eterno?
e haver paz entre o homem e Deus, o filho disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A diferença é que Jonas foi lançado ao mar como alguém que fugia da vontade de Deus, enquanto Cristo foi lançado ao mar como aquele que cumpria a vontade de Deus. Nós acabamos de ler no Salmo 40, os meus ouvidos estão prontos a ouvir a tua voz, sacrifício não quiseste, eis-me aqui, Senhor, no livro está escrito a meu respeito, e eu vim para fazer a tua vontade. Ele disse aos discípulos: uma comida tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sabia o que ele veio fazer. Ele foi lançado ao mar por obediência, enquanto Jonas foi lançado ao mar por desobediência. Ele foi lançado, mas o ato de Jonas, quando cai sobre o mar, quando ele cai, o mar se acalma. Quando Cristo morre, e como é que eu sei que Deus aceita o sacrifício dele? O céu perde o seu vigor, a criação se fecha para o seu Criador, e os mortos ressuscitam na morte de Cristo. A morte foi vencida. E como eu sei que a obra dele foi aceita? Quando ele é vomitado na praia, quando ele sai de dentre os mortos. É uma prova inequívoca de que o Pai se agradou da sua obra. Mas há um outro aspecto. Em Lucas, capítulo 11, eu queria que você abrisse comigo. Lucas capítulo 11, verso 29. O sinal de Jonas. Mateus fala sobre isso, mas Jonas tem um detalhe muito interessante. Eu queria frisar aqui, em Lucas capítulo 11, verso 29 em diante. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Como pode você ouvir a voz de Cristo e não se arrepender dos seus pecados? O sinal para essa geração, diz o Senhor Jesus, porque os ninivitas ouviram a voz dele e se arrependeram. E vocês escutam a voz dele e não se apartam dos pecados. Jonas é menor do que Cristo. Cristo é maior do que Jonas. Se você rejeita a mensagem do Evangelho, os ninivitas serão testemunhas contra vocês. Ele ressurge dentre os mortos e prega aos ninivitas, e eles são salvos.
Cristo ressurge dentre os mortos, envia seu Espírito para que o Evangelho seja pregado com poder, e os homens permanecem duros em seu coração. Ninguém escapará. 3 dias e 3 noites. Cristo ressurgiu dentre os mortos. O Senhor, no tempo certo, prepara o peixe e cuida o grande peixe e livra Jonas da morte. 3 dias e 3 noites ele passa ali. Isso significa, tipificando Cristo, aquele que ressuscitaria ao 3º dia, nas palavras do próprio Cristo em Lucas capítulo 11. Mas aí, em último lugar, no último verso do capítulo 1, do capítulo 2, verso 1, ele diz assim: então Jonas orou ao Senhor. Isso aqui é impressionante, irmãos. Ele orou ao Senhor. Diz o texto: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E nós não vamos entrar aqui nos detalhes da oração, que começa o verso 2, mas o ponto aqui é: então Jonas, do ventre do peixe, orou. Que caminho impressionante. Aquele que fugia de cumprir as obrigações de Deus é trazido pelo próprio Deus diante da grande tribulação. Ele começa a orar. Ele começa a orar. Não há nada que implique maior proximidade com Deus do que a própria oração. A oração, irmãos, ela é uma obra trinitária. Em todos os seus aspectos ela é trinitária. Por que eu digo isso, irmãos? Pelo simples fato de que o Senhor aqui, lembre-se, a marca do pecado é que Deus expulsa o homem da presença dele. E a oração é o homem sendo trazido à presença dele. E como é que isso acontece, irmão? Como é que eu oro? Eu oro a Deus. Veja a linguagem que é utilizada no texto de Jonas. Orou ao Senhor seu Deus. Ele conhecia o Senhor, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Mas não era apenas o Senhor seu Deus. Lembra da descrição dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A linguagem é a mesma. Ele orou ao Senhor seu Deus. É o meu Deus. Não há nada mais pessoal do que isso. A oração é o apresentar a Deus os nossos desejos, em nome de Cristo, com o socorro e auxílio do Espírito Santo. É a Trindade me trazendo de volta. Ele corre da presença de Deus. E a primeira marca que ele voltou é a oração. É a oração. Impressionante ainda, irmãos, pensar nessa oração. Independe do lugar que Deus tenha lançado você como disciplina, lá você encontrará em Cristo lugar aberto, espaçoso, de volta à presença do Pai. Não importa onde Ele tenha lançado você. Em todo lugar você vai orar. Em todo lugar você vai orar. Quando nós estamos em aflição, nós devemos orar. Nós temos ocasião para orar na aflição.
Então nós temos agora negócios a tratar diante do trono. Lembra, nos nossos negócios era fugir do trono de Deus, da presença dele. Agora eu tenho negócios a resolver no trono de Deus. E se nós temos disposição para orar, quando o nosso coração é humilhado, é quebrantado, nós devemos trazer nossas aflições diante de Deus, confessar os nossos pecados, com humildade e plena e total sinceridade, e nós seremos recebidos de volta diante do trono da graça, e o Senhor nos ouvirá. Havia esperança que Deus iria libertá-lo. Parece que o Senhor não havia desistido de Jonas. Ele vai pregar aos ninivitas. Em que lugar eu devo orar? O texto diz: Jonas orou de dentro do peixe. Em que lugar você pode escolher para orar? Você pode pensar, irmãos, eu não tenho lugar reservado na minha casa para orar, a minha casa é uma bagunça, é difícil eu encontrar um lugar específico para orar. Jonas encontrou um lugar para clamar a Deus dentro do peixe. Dentro do peixe. Se Cristo habita no teu coração, irmãos, literalmente, pela fé Ele habita no teu coração, onde você for, onde Deus te mandar, onde Ele te lançar, há um altar levantado dentro de você, e você pode clamar ao Pai. Não importa o lugar onde você se encontra. Jonas estava no confinamento, podemos dizer assim. O ventre do peixe era uma prisão, literalmente. Era uma prisão escura, sem luz, mas ali havia liberdade de acesso a Deus. Liberdade de acesso a Deus. O Senhor nos coloca em situações na vida difíceis, de grande luta, para que o altar que há no nosso coração em Cristo se eleve em oração diante do trono da graça mais uma vez. Quando vivemos as lutas que vivemos com a saúde do meu pai e da minha mãe, dias difíceis que nós passamos, duros, mas os dias que nós mais encontramos prazer diante do trono de Deus em oração. Mais ainda, ver membros da minha família, pessoas que eu amo de coração, desviadas do Evangelho há muito tempo. E eu entro na minha casa, vou no meu escritório pegar um livro, quando eu entro, está ali de joelhos, com o rosto no pó, clamando a misericórdia de Deus, como Jonas foi trazida para cá, para que buscasse a Deus de novo e clamasse a misericórdia dele ali mais uma vez. O Senhor deu uma outra chance. Parece que era sendo lançado ao mar, mas era um grande peixe. E aquilo se tornou em adoração a Ele.
Até hoje, nós temos uma reunião mensal com toda a família de oração, e essa pessoa é que organiza e que clama e pede, e toda a família está reunida em oração pelo menos uma vez por mês. O Senhor levantou um altar, não importa onde Ele lhe colocar, se Ele lhe lançar, é para te fazer clamar a Ele por misericórdia. A quem Jonas orou, irmãos? Ao Senhor seu Deus. Ele estava fugindo desse Deus. E Deus agora, pela oração, o aproxima. Na oração, ele olha apenas para Deus. Não apenas como Senhor, mas como seu Deus. O Deus do pacto. E ele sabe, ao usar essa expressão, ao Senhor meu Deus, ou ao Senhor seu Deus, ele está literalmente dizendo, irmãos, que Deus não me rejeita a oração, mesmo eu tendo fugido dele, mesmo eu não tenho andado na presença dele, ele me atrai de volta, e agora ele não rejeita a minha oração, ele não me lança fora do pacto, ele não me abandona, ele me disciplina, mas ele me traz de volta na sua presença, e ele é trazido de volta. É como saber disso me faz orar. Como lá no texto de Jeremias, irmãos, partindo para o encerramento, lá no texto de Jeremias, no capítulo 3, por favor. Profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Preste bem atenção nas palavras do profeta. Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. E aí veja o que eles fizeram. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Voltai, Jonas, profeta rebelde, voltai, eu vou curar você da sua rebelião. Eis-me aqui, porque tu és o meu Deus. No meio da rebelião, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E Ele o cura da rebelião. Que glorioso Deus é esse que nós temos. A misericórdia dele não tem fim. E quando Ele trata com você, Ele vai te fazer primeiro orar e clamar por Ele. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor, grandes são as lutas da nossa vida.
e elas são maiores ainda, porque temos fugido da Tua presença. E temos andado por caminhos errantes, Senhor. Nós carecemos, ó Deus, da Tua misericórdia sobre nós. Como é bom saber que Tu és o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, que cura a rebelião da nossa alma e nos aproxima de Ti. Aqui estamos, Senhor. Trata conosco. Tem misericórdia da nossa vida. É o nosso clamor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.